Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos à aula inaugural aqui do nosso curso de Contabilidade para a Polícia Federal, beleza? Então, esse curso ele é totalmente focado para aquelas pessoas que vão fazer a próxima prova da Polícia Federal e querem aí gabaritar a nossa querida disciplina que é a contabilidade, beleza? Então a nossa proposta aqui é sempre fazer um curso bastante objetivo, bastante focado, 100% voltado para o CESP, trabalhando todos os pontos do edital de forma minuciosa, mas ao mesmo tempo bastante objetiva, sempre com base na resolução de questões. Então, eu dei aula para os concursos da Polícia Federal de 2009, depois de 2012 e também de 2018. E estamos aqui trazendo um pouco dessa experiência para vocês que vão realizar aí a próxima prova, beleza? Então, se você não me conhece, meu nome é Gabriel Rabelo, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, sou concurseiro, estou nessa saga desde 2004, mais ou menos, comecei a estudar para concurso quando eu tinha 18 anos e, assim como vocês, acreditei lá atrás que era possível mudar a minha vida através do esforço próprio e hoje tenho uma vida muito melhor do que eu tinha lá aos meus 18 anos e fruto 100% de muito estudo e de muita dedicação, beleza? Então essa turma que a gente vai começar agora é uma turma séria, é uma turma focada, é uma turma bastante objetiva, é uma turma que não tem muito espaço para brincadeiras e o nosso negócio aqui é 100% seriedade, 100% foco no objetivo, tá bom? Então, sem perder mais tempo, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Isso aqui é a contabilidade para a Polícia Federal. Primeira coisa, então, que você precisa saber para que você possa começar a estudar a contabilidade é o conceito, o próprio conceito de contabilidade. O que vem a ser contabilidade? Contabilidade, ela, assim como outras disciplinas, ela é uma ciência. Então, esse é o primeiro aspecto que cai na sua prova, tá? A contabilidade, ela é uma ciência, beleza? E o CESP, por incrível que pareça, gosta até de cobrar esse ponto, tá? E você precisa entender que contabilidade é uma ciência. Algumas questões, como já que eu na prova de auditor da Receita Federal, lá em 1992, muita gente aí nem era nascido ainda nessa época, cobrou que contabilidade era uma técnica, que era uma arte, que era um método, mas não. A contabilidade, ela é uma ciência, beleza? E então, ela é uma ciência que faz o quê, Gabriel? A contabilidade é a ciência que estuda a prática das funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Daqui, o que eu quero então que você entenda? Primeiro, contabilidade, ela é uma ciência e ela vai ajudar as entidades econômicas, tá? E as entidades, quando a gente fala em contabilidade, ela não se aplica unicamente às empresas, ela aplica-se também a associações, aplica-se a pessoas físicas, aplica-se a qualquer patrimônio que esteja sendo gerido e a gente vai estudar isso adiante. Portanto, contabilidade é uma ciência que tem um objeto próprio, que nós já vamos falar ali qual é o objeto da contabilidade, tá bom? Então isso aqui é uma definição tanto quanto antiga, aí já tem quase 100 anos. E você precisa saber também, antes de mais nada, que muitas vezes quando as pessoas falam que são formadas em contabilidade, que estudam contabilidade, já fazem uma associação de que a contabilidade ela é uma ciência exata, mas não é, tá? Então você precisa entender que a contabilidade ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência que a gente chama de ciência social aplicada, tá bom? E não é uma ciência exata. Por isso que quando as pessoas falam assim, você é formado em contabilidade, você deve ser ótimo em cálculo, essas pessoas elas estão fazendo aí uma incorreção, porque a contabilidade ela é uma ciência social aplicada. Tanto que quando eu ia prestar vestibular, lá atrás, prestei vestibular aos 18 anos, em 2004 também, contabilidade não fazia parte, lá eu lembro que quando você olhava as disciplinas, contabilidade não fazia parte das exatas, como matemática, física, química, etc. As engenharias, era juntamente ali da parte de humanas, naquela época nem tinha Enem ainda, tá bom? Então é uma ciência social aplicada e olha só como que isso apareceu na prova da Polícia Federal já em 2018. A contabilidade integra o rol das ciências exatas,
por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil. De plano aqui, portanto, você sabe que o nosso gabarito, ele é o quê? Certo ou errado? Ele está errado, tá? Porque contabilidade, repetindo, é uma ciência social aplicada, tá bom? Dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil, isso aí você poderia aceitar uma prova de CESP, mas dizer que é uma ciência exata está errado. E lá também, outro item de 2010 do CESP, fala, a contabilidade é uma ciência exata, aqui você sabe novamente que esse item ele está incorreto, beleza? Seguindo então a nossa vida, vamos dar continuidade aqui para ver o que mais que nós temos. Outro ponto interessante, também abordado em prova recente da Polícia Federal, diz respeito à contabilidade teórica versus a contabilidade prática. O que você precisa saber? Isso eu ensino mais para o pessoal da área fiscal, mais para o pessoal do exame de suficiência e outros módulos que nós temos, mas a contabilidade ela tem uma história. E ao longo da história da contabilidade, quando ela surgiu enquanto ciência, nós tivemos uma escola que foi chamada Escola Europeia, que é o Frei Luca Pacioli, inclusive, tá? Que foi tipo o papa da contabilidade, é o pai da contabilidade moderna, foi quem criou o método que a gente chama de método das partidas dobradas, que nós estudaremos aqui adiante. Quem criou não, foi quem trouxe ao mundo, quem trouxe ao conhecimento do mundo o método das partidas dobradas, mas não foi ele quem criou. Tá? Isso em 1494, lá na Itália. A escola europeia, ela tinha por objetivo provar que a contabilidade ela era uma ciência, em dar um embasamento ali, né? Ela dava uma importância muito grande para essa parte de teoria da contabilidade, para que a contabilidade pudesse se firmar enquanto ciência. Então, essa contabilidade que nós vimos aí na escola europeia é o que a gente chamou de contabilidade teórica, tá? Então, a contabilidade teórica, ela estuda os princípios, as convenções, as possíveis aplicações, tá? Ela estuda o arcabouço teórico da ciência contábil. Então, ela se preocupa em provar que a contabilidade é uma ciência, ela traz tudo uma espécie aí de arcabouço para que você possa aplicar a contabilidade. Então, essa é a contabilidade teórica. A contabilidade prática, ela usa as técnicas, tá, e os procedimentos para colocar todos esses princípios em prática. Existe uma outra escola da contabilidade, que é a escola norte-americana, que ganhou força em 1920, e você pensa em Estados Unidos, você pensa em quê? Em capitalismo. E a escola norte-americana, ela se preocupa muito mais em colocar ali em prática tudo isso e dar uma ênfase à aplicação da contabilidade, beleza? Então, olha só, perito da Polícia Federal 2018, a contabilidade teórica consiste no registro das operações de determinada entidade em livros mantidos para essa finalidade, tá? Então, olha só, a contabilidade teórica é ela que faz o registro das operações ou é a contabilidade prática? Quem vai fazer o registro ali propriamente é a contabilidade o quê? Prática. Tá bom? Então, o item ele também está errado. Vamos embora. Beleza. E aí, como a contabilidade é uma ciência, ela também tem um objeto de estudo. E qual que é o objeto de estudo da contabilidade? Galera, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. E como patrimônio, o que você precisa entender? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade, tá? O que é interessante que você saiba aqui
é que não é bens e direitos menos obrigações. O patrimônio, ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Então, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, tá bom? Então, vamos lá. O segundo, galera. Aí. Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir no que se refere a conceitos, objetivos e finalidade da contabilidade. Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico, beleza? Então isso aqui está certo ou está errado, galera? Isso aqui está correto. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Objeto da contabilidade, patrimônio, beleza? Olha lá, mais questão. De acordo com Max Weber, a moderna organização racional da empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade racional. Esse pensamento foi corroborado na ciência contábil por Vincenzo Mazzi, que identificou como objeto da contabilidade as contas, as aziendas, os réditos, o patrimônio, o lucro. Então, qual que é o objeto da contabilidade? É o patrimônio, beleza? É o patrimônio. Vamos lá, então, próxima questão. Próxima questão que diz o seguinte. O objeto da contabilidade é o patrimônio, constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente. Então, aqui, essa questão é uma questão típica do CESP, né? Então, o objeto de estudo da contabilidade é o quê? É o patrimônio. Até aqui, correto. Então, o objeto é o patrimônio. Constituído pelo conjunto de bens e direitos, conjunto de bens, direitos e obrigações, aí, aqui que os alunos, eles falam, mas próprios, quando você começa a estudar mais a contabilidade, você vê que existem alguns itens no ativo que não são próprios da entidade, mas são contabilizados ali. Só que, nessa questão aqui, o CESP ele se utilizou de um sentido mais amplo, tá? Ele não falou assim, exclusivamente, somente. Ele falou, o objeto da contabilidade é o patrimônio, constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente. Esse próprio aqui não foi no sentido de exclusivo, de somente, foi mais no sentido de que são atribuídos àquele ente. Conjunto de bens, direitos e obrigações daquele ente, da pessoa ali, daquela entidade. Portanto, esse item, ele está correto. Em uma prova, a gente recorreria dessa questão para aqueles alunos que erraram, né? E a gente daria mais uma chance aí para a galera que errou para a gente tentar recorrer. Mas o gabarito foi correto, tá bom? Então agora a gente vai estudar um pouco da base legal da contabilidade. Toda ciência ela tem uma base de estudo, né? Geralmente, quando você está falando de ciências que envolvem legislações, como direito, etc. e tal, elas têm uma base ali de estudo. O direito constitucional, a base legal de estudo é principalmente a Constituição Federal. O direito administrativo, você tem a 8.112, você tem a 8.666, você tem a lei de princípios, de improbidade, tem uma série de leis que regem aí cada ciência. E na contabilidade não é diferente. Então, o que você precisa saber, galera? Geralmente, vocês todos sabem que nós temos diversos tipos de empresas, né, dentro da nossa economia. Você tem as sociedades anônimas, você tem as sociedades limitadas, você tem sociedades em comandita simples, você tem sociedade em nome coletivo, você tem as cooperativas, você tem uma série de tipos societários distintos. Só que na contabilidade, interessa-nos, para a prova de concurso, um tipo societário específico, que são as chamadas sociedades anônimas. Tá? São as chamadas sociedades anônimas. Sociedades anônimas, você vai entender a partir de agora, que são aqueles tipos societários
bem grandes que nós temos aqui no nosso país. Por exemplo, não sei se você tem alguma experiência de investir em bolsa de valores. Eu gosto bastante de estudar essa área, sou entusiasta aí do estudo dessa parte de bolsa de valores, porque existe um link muito grande com a contabilidade. Então, quando eu, Gabriel, por exemplo, vou analisar uma empresa para poder investir, para poder guardar o meu suado dinheirinho lá, eu vou estudar o balanço daquela empresa, né? E os balanços, as demonstrações contábeis das sociedades anônimas, esses balanços eles precisam estar de acordo com uma lei específica que é chamada Lei 6.404/76. Então, essa Lei 6.404/76, vejam que ela é bastante antiga já, né? Se tiver alguém antes de 76 assistindo, me desculpe, mas em termos de legislação, é isso que eu quero dizer, né? A lei das SAs, ela é bem antiga para uma legislação, mas é ela que rege não só a parte contábil, mas toda a estrutura das sociedades anônimas. Na realidade, são sociedades por ações, mas vamos chamar aqui de sociedade anônima. Então, a Lei 6.404, ela é para o estudo da contabilidade para concurso, o arcabouço aí é a norma-mãe que a gente precisa conhecer. No edital da Polícia Federal está lá certinho, Lei 6.404, inclusive, e nós vamos tratar desse ponto aqui, tá? Então, a Lei 6.404, ela é chamada Lei das SAs, e você precisa conhecer para a sua prova, não a lei inteira, não é a lei inteira, você precisa conhecer mais ou menos do artigo 175 ao 202. Então, o artigo 175 até o artigo 202 é o que você precisa saber aí da Lei 6.404. Isso aqui você vai ter que dar uma decorada aí e também entender. Isso vai ajudar bastante, tá? Então, isso aqui é a norma mãe. Nós tínhamos aí também a resolução 750/93, que trata dos princípios de contabilidade. Tá? Então, você tinha lá diversos princípios contábeis previstos nessa resolução 750/93. Todavia, essa resolução ela foi revogada pela NBCTSP, estrutura conceitual do setor público. Beleza? Então, a norma que tratava dos princípios de contabilidade, ela foi revogada. Mas isso significa dizer, Gabriel, que os princípios de contabilidade hoje eles não existem mais? Não. Hoje, na realidade, a norma que substituiria isso aqui é o chamado CPC 00, que é um pronunciamento contábil que é chamado de estrutura conceitual. Mas não é o caso agora, a gente está numa aula um tanto quanto mais inicial aqui, beleza? Então, além disso, olha só o que a gente está desenvolvendo aqui o raciocínio. Você já sabe que essas grandes empresas que nós temos como Vale, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Carrefour, Centauro, WEG, Magazine Luiza, Raia Drogasil, Lojas Renner, são todas empresas imensas que são chamadas de sociedades anônimas. Por que o nome delas é sociedade anônima? Porque se você compra ações da Lojas Renner, por exemplo, na Bolsa, o pessoal lá, o controlador, os diretores, eles não sabem quem são os sócios. Quando você compra ação na Bolsa, você está se tornando sócio de uma empresa. Só que é uma sociedade anônima. Eu mesmo tenho ações lá, por exemplo, da Lojas Renner, e eu não sei quem é, né? Já fiz auditoria, inclusive, aqui na Secretaria da Lojas Renner, mas eu não sei quem são os CEOs lá, os diretores, quem trabalha lá no Conselho de Administração, não sei. Então, é uma sociedade anônima. Então, você já sabe que a Lei 6.404 é a lei que trata das sociedades anônimas, que ela é o pilar aqui. Só que tem um ponto aqui que eu falei para vocês que é muito importante, que a Lei 6.404, ela é de 1976. A Lei 6.404 ela é de 1976. E vejam, a contabilidade, ela passa por mudanças? A contabilidade é uma ciência que vai se atualizando? Então, da mesma maneira que eu, Gabriel, que sou uma pequena pessoa física nesse mar de investidores, ou você que está aí, que já conhece um pouquinho desse mercado, você está procurando poupar o seu dinheiro, da mesma forma que nós somos pequenos investidores, a gente se utiliza dos balanços para tomar as decisões,
Existem investidores institucionais que gerenciam bilhões de recursos, bilhões mesmo, muitas vezes são bilhões. E essas pessoas, elas também tomam suas decisões de investimento ou não, baseados nas demonstrações contábeis. É assim que funciona. Então a contabilidade, ela veio evoluindo no sentido de dar mais transparência à gestão, no sentido de ter regras mais padronizadas e principalmente no sentido de pegar uma coisa mundial, né, uma tendência mundial e convergir a contabilidade de todo mundo a um padrão só. Então é muito fácil hoje em dia você investir em empresas nos Estados Unidos, como se quiser Apple, Google, Facebook, entre tantas outras, Tesla, as maiores empresas do mundo, inclusive, estão nos Estados Unidos. E é muito tranquilo você ler os balanços patrimoniais de empresas americanas, se você souber um pouquinho de inglês, e você lê com a mesma facilidade que você lê aqui no Brasil, porque é praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque nós tivemos uma padronização. Então anotem aí. E essa padronização aqui no Brasil, ela ocorreu através de duas legislações, tá? Ela ocorreu através da Lei 11.638, de 2007, e da Lei 11.941, de 2009. Então essas duas leis, elas mudaram um pouco aí do esqueleto da Lei 6.404 para convergir a contabilidade brasileira aos padrões internacionais, beleza? E com essas mudanças, nós tivemos a edição dos famigerados pronunciamentos contábeis. Então hoje nós temos aí do CPC 00 até o CPC 49, então CPC é Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? Nós temos aí do CPC 00 até o CPC 49, que são normas que têm por finalidade convergir o padrão nacional aos padrões internacionais. Então você converge a contabilidade nacional aqui do Brasil aos padrões internacionais. Portanto, a contabilidade brasileira ela é feita, de certa forma, de acordo com as últimas normas aí que estão vigentes mundo afora, beleza? Por isso os CPCs eles são tão propalados, tão falados hoje em dia. Você ouve falar muito dos pronunciamentos contábeis porque eles servem justamente para fazer essa convergência, tá? Então a Lei 6.400, quando você quer fazer uma mudança, é muito mais difícil você fazer uma mudança na lei, porque você sabe que para fazer uma mudança numa lei federal, você tem que passar pelo Congresso, tem que ter iniciativa, blá, 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 difícil. Agora, quando você tem normas infralegais aqui, como os pronunciamentos contábeis sendo alteradas constantemente, isso é muito mais fácil. Então, o que foi feito? Houve uma previsão lá na Lei 6.404 de que a contabilidade ela tem que ser feita de acordo com os padrões internacionais e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é um órgão, né, não é da administração pública, ele vem e fez diversas normas e aí cada ente, por exemplo, o Bacen para as financeiras, SUSEP para as seguradoras, CVM para as companhias abertas, pega esses CPCs e joga ali para a sua área de competência. Então é assim que funciona hoje, é isso que são os chamados pronunciamentos contábeis, tá bom? Só para que você possa entender. Então o pilar da contabilidade hoje é a Lei 6.404, chamada Lei das SAs. Você tinha também a Resolução 750, que foi revogada. Hoje os princípios eles estão, de certa forma, previstos no CPC 00, né? E você tem os pronunciamentos contábeis, que hoje são do CPC 00 até o CPC 49. Tem alguns que foram revogados aí também no meio do caminho. E esses CPCs têm por objetivo padronizar a contabilidade, tá bom? Aos padrões internacionais, beleza? Então, vamos dar sequência. Agora, você precisa entender o que é uma sociedade, tá? O que é uma sociedade? Como que a contabilidade ela funciona? A primeira coisa, geralmente, quando nós estamos falando de contabilidade, a gente está falando de sociedade. O que você precisa entender? Imagine que você passou, então, aí no concurso da Polícia Federal. Esse aqui é você.
e esse aqui sou eu. Tá? E aí você passou no concurso da Polícia Federal e você conseguiu juntar uma grana lá durante o ano, no valor de R$50 mil. E eu, Gabriel, que estou lá um pouco mais mal das pernas, consegui juntar a fatia de R$20 mil. E você falou o seguinte, falou, Gabriel, vamos fazer o seguinte, eu gostaria de me tornar sócio de algum empreendimento, eu sei que você às vezes tem um know-how, Gabriel, em ministrar aula, em fazer isso, ou fazer aquilo, ou vender tal coisa, vamos fazer uma sociedade? Então, o que é uma sociedade? A sociedade, ela é uma pessoa jurídica, né? Eu e você, nós somos pessoas físicas, nós temos lá um cadastro nacional de pessoas físicas, que é o nosso chamado CPF, mas a sociedade, ela é uma pessoa jurídica. Então, a sociedade, ela é uma pessoa, só que ela é uma pessoa jurídica, ela tem um CNPJ, o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Então, suponhamos que eu e você, a gente decidiu se juntar para constituir essa sociedade. Você vai entregar 50 mil e eu vou entregar 20 mil para essa sociedade. Obviamente, você vai ter um direito de receber lucros na proporção do que a gente mandou. Você vai ter 50 mil sobre 70 mil, né, avos, e eu vou ter 20 mil sobre 70 mil avos. 20 mil sobre 50 sobre 70 e eu 20 sobre 70, tá bom? Então, o que acontece? A sociedade, a partir do momento que a gente entrega esse dinheiro para ela, esse dinheiro, ele não é mais nosso. Ele não é mais nosso. Aqui ocorre uma separação do patrimônio dos sócios e da sociedade. Então, a partir do momento que a gente entregou 50 mil mais 20 mil reais para a sociedade, esse dinheiro ele passa a pertencer à sociedade. Isso aqui, para a sociedade, vai ser o que a gente chama de capital social. Capital social é o dinheiro que ela tem para iniciar ali as suas atividades. É uma espécie de dinheiro dos sócios, beleza? Então, o capital social é o dinheiro que a gente entregou para que essa sociedade ela pudesse começar ali a exercer as suas atividades. Conseguem entender? Então, existe essa diferença. A partir do momento que a gente entregou esse dinheiro para a sociedade, você não pode ir lá no caixa da empresa, e falar o seguinte, falar, olha, empresa, me dá aqui tanto para eu poder pagar a minha conta de água, me dá aqui tanto para eu poder pagar a minha conta de luz. Você não pode fazer isso, tá? Porque existe essa distinção entre entidade e entre sócios. Isso é o que a gente chama no direito empresarial de autonomia, princípio da autonomia da pessoa jurídica. Esse é o princípio da autonomia da pessoa jurídica, beleza? Então vamos lá novamente para os nossos slides. Não, vamos acabar esse bloco por aqui e aí na volta a gente vai fazer um outro bloco começando a explicar um pouquinho das contas, como que funcionam as contas, como que funciona isso na contabilidade, tá bom? Um abraço então, até o próximo bloco.